entendendo a história? Não há possibilidade de ler ficção se você não fizer aquilo que chama suspension of disbelief, se você não fizer um esforço por uns momentos de fingir que tudo que está escrito aqui é verdade. Você ficar discutindo com o livro, ficar botando dúvidas tipo assim, mas como que pode virar um inferno? Bom, mas aí você não lê livro nenhum. Aí você só vai conseguir na vida ler manual de eletrodoméstico. Entendeu? A única coisa na vida que você vai conseguir ler. Vai virar um sujeito insuportável, porque tudo na vida exige alguma imaginação. Então é preciso fingir que durante essas 2 horas aqui você está vivendo a situação que está vivendo o Gregor Samsa. Então a nossa personagem encontra-se em mau estado, porque tendo se transformado num animal de um pouco assim, sem grande definição, mas aí mais ou menos aí um inseto, e ele é incapaz de se comunicar com a sua família, e a sua família o trata de modo crescentemente como um inseto, cada vez menos como um ser humano. Qual é o limite do tratamento que se dá ao inseto? Em última análise, você o mata com uma chinelada, qualquer coisa assim, né? Então ele cada vez é menos o Gregor, ele é cada vez mais um ser repugnante que só a irmã é capaz de tolerar, e mesmo assim com muitas ressalvas, reservas, e ainda assim tudo indica que ela tem paciência decrescente para com ele. E ele então, no último episódio que nós vemos aqui antes do café, foi atacado com maçãs, bombardeado com maçãs pelo seu próprio pai, e ele então finalmente chega quase a morto. Se não fosse intervenção da mãe, ele teria sido morto pelo pai naquele momento. No entanto, ele não morreu e fica lá no seu velho quarto. E é isso que a Dito vai nos contar agora, no início, na página 9, no início da 3ª parte. Dito, por favor. O grave ferimento de Gregor, que o fez sofrer mais de um mês, a maçã ficou alojada na carne como uma recordação visível, já que ninguém ousou removê-la. Parecia ter lembrado ao pai que Gregor, a despeito de sua atual figura triste e repulsiva, era um membro da família que não podia ser tratado como um inimigo, mas diante do qual o mandamento do dever familiar impunha engolir a repugnância e suportar e nada mais. E embora, por causa da ferida, Gregor agora tivesse perdido, provavelmente para sempre, algo de sua mobilidade e, no momento, precisasse de longos minutos para atravessar o quarto, como um velho inválido de guerra. Rastejar pelo alto estava fora de cogitação. Ele recebeu, por essa deterioração do seu estado, uma compensação, ao seu ver, inteiramente satisfatória, no sentido de que todos os dias ao anoitecer, a porta para a sala de estar, que 1 ou 2 horas antes costumava observar atentamente, era aberta de tal forma que, deitado na escuridão de seu quarto, invisível da sala de estar, ele podia ver a família toda à mesa, iluminada, e escutar suas conversas, de certo modo, com uma permissão geral, ou seja, de uma maneira totalmente diversa da anterior. A família de Gregor havia mudado. O pai, que começava o dia às 6 horas da manhã, não tirava o uniforme de funcionário, cochilando na sua cadeira inteiramente vestido, como se estivesse sempre pronto para o serviço e aguardasse também aqui a voz do superior. Reinava o silêncio na maior parte do tempo e as atenções das mulheres eram para o seu trabalho. A mãe costurava finas roupas para uma loja e Grete conseguira um emprego diurno como vendedora e à noite estudava estenografia e francês na Aliança Francesa de Praga. E para vender inverno. Olha, eu sei, eu botei isso aí, eu sei. Mas é que é propaganda subliminar, merchandising, entendeu? Tá, então não tem aliança francesa, tem só, agora está o texto lá, tá? Então isso estava no texto. Então, isso aqui é desonestidade intelectual,
falsificação da obra. Quando eu leio dados de alguém, não quero colocar. Não sou só eu, então. Então tá certo. Eu sou acusado disso há anos. A Ana vem agora sentir-me solidária. Agora já acostumaram, não se mais. O que acontece com o filho depois dos 4 anos, assim, mais ou menos. Até os 4 anos, tudo que você fala. Pois assim, você pensa que me engana. Bom, mas eu queria dizer que houve aqui, o que importa é o seguinte, a letra francesa, na verdade, eu botei aí, vocês botaram, né, como propaganda, mas o que importa aqui é que a família sofreu uma modificação. Tá? Quer dizer, a família que antes vivia meio que parasitariamente em torno do Gregor, agora o pai trabalha num banco, um emprego modesto e subalterno, sem dúvida nenhuma. Né? A mãe costurava roupas para fora, não é também um emprego extraordinário, e a filha era vendedora numa loja, mas havia aí a perspectiva de virar estenógrafa e estudar francesa, e ela imaginava que fosse ter uma vida mais sofisticada. A família também sofreu uma metamorfose? Também houve uma metamorfose da família, não é? Não é isso? E além de haver uma metamorfose da família, também vai haver uma outra metamorfose aqui. Qual é a metamorfose que parece que está acontecendo? Já não se importam mais, para que ele não se sinta tão excluído, deixam que ele ouça tudo. Né? Ou seja, a porta aberta é um símbolo de que ele faz parte da família. Eles não sabem que ele ouve alguma coisa. Mas vai haver uma outra metamorfose ainda. Quem é que está também prestes a se metamorfosear de alguma maneira? O Gregor está decaindo. Mas quem é que está mudando, no sentido de mudança? Está se transformando. Não, nós já sabemos. Os 3 mudaram economicamente. Mas uma pessoa especial está mudando de um jeito que só ela está mudando. Que a Grete está mudando porque ela deu uma atitude de ser solidária com o Gregor, né? Agora aparentemente ela está se distanciando dele. Vamos ver o que acontece. Tá? Quem está na vez, muito obrigado. Sobrecarregada e exausta, tinha tempo para a economia doméstica tornou-se cada vez mais restrita. A empregada foi afinal despedida. Uma faxineira imensa, ossuda, de cabelo branco, esvoaçado, em volta da cabeça, vinha de manhã e à noitinha para fazer o trabalho maquilhado. A mãe cuidava do resto, além de toda a costura. Aconteceu até que diversas joias da família, que a mãe e a irmã antes tinham usado com o maior dos júbilos em festas e solenidades, foram vendidas, como Gregor ficou sabendo uma noite ao ouvir a discussão geral sobre os preços alcançados. Mas a maior parte de todas as queixas era sempre o fato de que não se podia deixar o apartamento, grande demais para as atuais necessidades, uma vez que não era possível imaginar como Gregor seria removido. Gregor, porém, logo compreendeu que não era apenas a consideração para com ele que impedia uma mudança, já que poderia facilmente transportado numa caixa adequada com alguns furos de ventilação. O que detinha a família de uma troca de casa era principalmente a total falta de esperança e o pensamento de que tinha sido atingida por uma desgraça como mais ninguém em todo o círculo de parentes e conhecidos. O que o mundo exigia de gente pobre, eles cumpriam até o ponto extremo. O pai ia buscar o café da manhã para os pequenos funcionários do banco, a mãe se sacrificava pelas roupas de baixo de pessoas estranhas, a irmã corria de lá para cá atrás do balcão ao comando dos fregueses, mas as energias da família não iam mais longe que isso. E a ferida nas costas de Gregor começou a doer de novo, como se fosse recente, quando depois de terem ido levar o pai para a cama, a mãe e a irmã voltaram, puseram de lado o trabalho, aproximaram suas cadeiras e ficaram sentadas já de rosto colado. Instante em que a mãe, apontando para o quarto de Gregor, disse: "Fecha aquela porta, Gretchen."
Aí Gregor ficou outra vez no escuro, enquanto do outro lado da porta as mulheres misturavam suas lágrimas ou fitavam a mesa com os olhos secos. Muito obrigado. Gregor passa os dias sem sono, ocupando-se de lembranças de sua família, de seu emprego e até da moça de uma loja de chapéus que ele havia cortejado seriamente, mas devagar demais. Quando os pensamentos desvaneciam, sentia-se simplesmente cheio de ódio pelo maltratamento, embora não pudesse imaginar nada que lhe despertasse o apetite, fazia, no entanto, planos sobre como poderia chegar a dispensa para lhe pegar tudo o que era devido, mesmo que não tivesse fome. Sua irmã, antes de sair para o trabalho de manhã e à tarde, empurrava com o pé para dentro do quarto, na maior pressa, uma comida qualquer. Para anoitecer, não importa se essa tinha sido apreciada ou, caso mais frequente, sequer tocada, arrastá-la para fora com uma vassourada. O quarto não era mais limpo ou arrumado. Aqui e ali havia novelos de pó e lixo. Grete via sujeira exatamente como ele, mas havia decidido deixá-la. Certa vez a mãe, na ausência de Grete, submete o quarto a uma grande limpeza com baldes de água e tudo. Ao chegar à noite e descobrir a faxina, Grete rompe num acesso de choro a que os pais assistem perplexos. A novidade é a nova faxineira, contratada por ser mais barata. Uma velha viúva que não tinha repulsa por Gregor. E de manhã, e à noitinha, nunca perdia a oportunidade de abrir um pouco a porta e espiar rapidamente Gregor. Muito obrigado. No começo, ela também o chamava ao seu encontro. A única pessoa que fala com o Gregor nessa casa, fala assim, né? O chama de velho e diz, tá? Tudo bem. Certa vez, de manhã cedo, uma chuva violenta bateca ficou tão exasperado que, embora lento e débil, se voltou como que preparado para o ataque. Mas a faxineira, ao invés de sentir como um quarto de... É o quarto, tá? Não é o quarto. Como o quarto de Grete for alugado a 3 inquilinos barbudos, que tinham alguma tralha, havia sido depositada no seu quarto. Então o que aconteceu? O quarto da Grete, que é o quarto que fica entre o Gregor e os pais, foi alugado para 3 homens barbudos. Há uma insistência muito intensa nessa história do número 3, com 3 portas, 3 homens barbudos, 3 partes. Há várias outras menções ao número 3, como se isso fosse propositado de alguma maneira, não sei se é, pode ter algum significado. Também uma especulação simbólica, é sempre uma especulação simbólica, né? Não podemos ter certeza que é assim. Não se limpa mais o quarto do Gregor, e além disso o quarto virou uma espécie de depósito. Convive lá com esse lixo, com a indiferença crescente da família. Vamos ver para onde é que nós vamos então, por favor. Sim, o Casca. O Casca. Mas o Gregor Samsa não sabemos, né? Tá certo? Muito bem. Vamos lá. Isso quando Gregor não se incomodava no meio do entulho e as punha, não se locomovia, desculpa. Isso quando Gregor não se locomovia no meio do entulho e as punha em movimento, a sentido forçado, porque não havia nenhum outro espaço para rastejar. Mais tarde, porém, com satisfação crescente, embora depois dessas caminhadas, triste e morto de cansaço, não se movesse novamente durante horas. Como os inquilinos às vezes jantavam em casa, a porta da sala permanecia fechada várias noites. A família mesmo comia na cozinha. Uma noite em que a porta veio sido aberta, Gregor ouve os ruídos dos inquilinos mastigando e diz a si mesmo: eu tenho apetite, sim, mas não por essas coisas. Como se alimentam esses inquilinos e eu aqui morrendo. Nessa noite, Gregor faz um concerto na sala para os hóspedes que ouvem com desinteresse e formalidade. Gregor vai aos poucos se aproximando da sala, incomodado com a indiferença dos ouvintes à música de Grete. Esta estava decidida a chegar até a irmã, puxá-la pela saia e com isso indicar que ela devia ir ao quarto com o violino, pois ninguém assim apreciava sua música como ele desejava fazer. Gregor queria contar a sua irmã que tivera a firme intenção de mandá-la ao conservatório e que, se nesse meio tempo não houvesse acontecido desgraça, teria contado isso a todos no Natal passado. Será mesmo que o Natal já tinha passado? Gregor é visto por um dos inquilinos que não se demonstra muito agitado. A reunião acaba e os hóspedes são empurrados pelo senhor Zanza para o quarto deles.
Os inquilinos rescindem o contrato de locação e anunciam que não pretende pagar o aluguel dos poucos dias que lá estavam. A família reúne-se depois do incidente, a mãe ofegante e o pai caído na cadeira. Gregor está estático no local onde fora surpreendido. Parte da Grete é alugado, a família não sabe como lidar com os inquilinos, então a família corre na cozinha e dá para eles. E aí, uma noite estava lá a Grete, a história toda é assim, a Grete estava fazendo visita na cozinha. Aí os inquilinos, obviamente, ouviram a música, e o pai vai lá perguntar se eles estavam incomodados com aquele barulho, eles disseram que não, então os inquilinos acabaram, assim, meio que por educação, convidando a moça para educar a sala. Porque a porta estava aberta naquela noite, saem indignados do quarto, porque afinal de contas, aquilo era um desrespeito muito grande com a irmã dele, e ele vai lá tirar satisfações com os inquilinos. Os inquilinos o veem, e do mesmo modo como aconteceu com todas as outras pessoas, não ficam muito impressionados com aquilo. Todas as pessoas aqui agem como se fosse meio natural que ele tivesse transformado num inseto. E aí, obviamente, aqui há um escândalo. Os inquilinos são empurrados de volta lá para o quarto da Grete, onde eles moram, aliás, né? E na porta dizem que está rescindido o contrato e que não vão pagar de nenhum, talvez até haja um processo contra a família, por passar por aquele constrangimento, um monstro daquele. E aí então a família tem que fazer agora, tomar uma decisão sobre o que fazer. É o que ela fala em seguida. O doutor vai nos contar da conversa entre a família depois que os inquilinos foram para o seu quarto e obviamente que o nosso herói, o Santos, está ali no meio da sala, tá? Ele não foi expulso mais, continua agora ali no meio da sala ouvindo diretamente a conversa. Vamos lá. Queridos pais, disse a irmã como introdução bateu com a mão na mesa. Assim não pode continuar. Se vocês acaso não compreendem, eu compreendo. Não quero pronunciar o nome do meu irmão diante desse monstro. E por isso digo apenas o seguinte: precisamos tentar nos livrar dele. É a Grete falando, hein? Tá. Procuramos fazer o que é humanamente possível para tratá-lo e suportá-lo. E acredito que ninguém pode nos fazer a menor censura. Aqui está errado, não é menos, é menor, não é? Ela tem 1000 vezes razão, disse o pai consigo mesmo. Começou a tossir, em som surdo, na mão espalmada, com uma expressão alucinada nos olhos. A irmã correu até a mãe e segurou-lhe a testa. O pai, que, através da irmã, parecia ter chegado a pensamentos mais definidos, havia se sentado em posição ereta e ficou brincando com o cap de funcionário entre os pratos do jantar, dos inquilinos que ainda jaziam sobre a mesa. De vez em quando, olhava para Gregor, que estava quieto. Precisamos tentar nos livrar disso, disse então a irmã exclusivamente, pois a mãe não ouvia nada que a tosse. Com a tosse? Nada com a tosse. Estava tossindo, não conseguia ouvir. Isso ainda vai matar a ambos. Eu vejo esse momento chegando. Quando já se tem de trabalhar tão pesado como todos nós, não é possível suportar em casa mais esse eterno tormento. Eu não aguento mais. E rompeu no choro tão violentamente que suas lágrimas escorreram sobre o rosto da mãe. Que as filhas, disse o pai, compassivo e com evidente compreensão. Mas o que devemos fazer? Obrigado. Anatólio. A discussão do que fazer com Gregor continua. É preciso que isso vá para fora, exclamou a irmã, e é o único meio, pai. Você simplesmente precisa se livrar do pensamento de que é Gregor. Nossa verdadeira infelicidade é termos acreditado nisso até agora. Gregor se move e Grete corre assustada para trás do pai, como se preferisse sacrificar a mãe a ficar perto de Gregor. Só estava querendo girar o corpo para voltar ao seu quarto. Quando finalmente consegue, após lento esforço, ouve a porta fechando-se atrás de si e a chave girando na fechadura. Sua irmã grita para os pais: finalmente! E agora? Pensou Gregor consigo mesmo e olhou ao redor da escuridão. Logo descobriu que não podia absolutamente mais se mexer. Não se admirou com esse fato. Pareceu-lhe antes pouco natural que até agora tivesse conseguido se movimentar com aquelas perninhas finas.
No restante, sentia-se relativamente confortável. Na realidade, tinha dores no corpo todo, mas para ele era como se fossem ficar cada vez mais fracas e finalmente desaparecer por completo. A maçã apodrecida nas suas portas e a região inflamada em volta, inteiramente coberta por uma poeira mole, quase não o incomodavam. Restavam-lhe da família com emoção e amor. Recordava-se da família com emoção e amor. Sua opinião de que precisava desaparecer era, se possível, ainda mais decidida que a da irmã. Permaneceu nesse estado de meditação vazia e pacífica, até que o relógio da torre bateu a 3ª hora da manhã. Ele ainda vivenciou o início do clarear geral do dia lá do lado de fora da janela. Depois, sem intervenção da sua vontade, a cabeça afundou completamente e das suas ventas fluiu fraco o último fluxo. E o nosso herói, então, acaba de morrer. 3 horas da manhã, né? Um pouco além das 3 horas da manhã. Um desses países muito, de latitudes muito radicais, no verão as noites são muito curtas, bem curtas, e os invernos, as noites no inverno muito longas. Né? Sob o Equador, teoricamente, a duração é a mesma. Né? Mas quanto mais para o norte, mais para o sul. Então aqui no Portugal, por exemplo, a noite no inverno é muito mais longa do que em Brasília, por exemplo. E 6 horas já está escuro. Né? E lá demora mais tempo. Muito obrigado. Rubens, por favor, faxineira. A faxineira chega de manhã e vê deitado. A faxineira chega de manhã, o vê deitado e tenta fazer cócegas nele com uma vassoura. Sem obter reações, a faxineira grita para a família: venham ver só uma coisa, ele empacotou. Está lá empacotado de uma vez. O cadáver de Gregor estava magro, plano e seco. Acorrem ao quarto de Gregor, o pai, com a coberta sobre os ombros e a mãe só de camisola. Na porta da sala de estar, onde Grete dormia desde a chegada dos inquilinos, estava Grete completamente vestida, como se não tivesse dormido nada. Enquanto pai, mãe e filha saem para confabular no quarto de dormir do casal, a faxineira exibe o corpo para os inquilinos que estavam aborrecidos porque ninguém lhes havia feito café, apesar de terem rompido o contrato na noite anterior. A família dá com eles e o Sr. Sansa os expulsa sumariamente da casa. Novamente aqui uma coisa muito estranha, que esses 3 inquilinos estivessem mais preocupados com o café do que em uma pergunta sobre aquela situação, que não é uma coisa que acontece no dia. Não é? Você chega em casa, encontra o seu marido, o seu irmão, o seu primo, que se transformou num orangotango todo dia? Não. É uma coisa que acontece no máximo uma vez no outro na vida. Né? E mesmo assim, simbolicamente. Né? Então, o fato de que os inquilinos não estão dando muita importância àquilo, né? Em relação ao café, não parece a vocês surpreendente? Né? Muito surpreendente. Né? Tanto é que estavam dispostos até a continuar inquilinos, provavelmente. Né? Tinha acabado aquela confusão da noite anterior, acho que eles queriam dizer que não iam mais embora. No fundo, essa era a ideia. Né? Muito bem, muito obrigado. Por favor. Decidiram dedicar o dia ao repouso e ao passeio. Não só mereciam, como também necessitavam absolutamente dessa interrupção no trabalho. E assim, sentaram-se à mesa para escrever 3 cartas de desculpa. O Sr. Sansa, a direção do banco, a Sra. Sansa, seu empregador, e Grete, ao proprietário da loja. Enquanto escreviam, entrou a faxineira para dizer que ia embora, pois o seu trabalho de manhã havia terminado. A princípio, os 3 simplesmente menearam a cabeça, sem erguer os olhos. Só quando a faxineira não fez menção de se afastar, é que eles olharam irritados para ela. Então, perguntou o Sr. Sansa. A faxineira estava junto à porta, sorridente, como se tivesse de anunciar à família uma grande boa notícia, mas só faria se interrogada a fundo. A pequena e reta pena de pavão em cima do seu chapéu
com o qual o Sr. Sansa já se irritara durante o seu tempo de serviço, balançava leve em todas as direções. Obrigado, João, por favor. Olha, né? Narra então o fato de que a família, agora tendo constatado do Gregor, agora a família começa uma vida nova. Tá? Vamos dizer assim, tá? Vamos. O que é que a senhora está querendo? Perguntou a senhora Sansa, pela qual a faxineira ainda tinha o máximo respeito. Ah, sim, respondeu a faxineira, que por causa do riso amigável não pôde continuar falando. A senhora não precisa se preocupar com o jeito de jogar fora a coisa aí do lado. Já está tudo em ordem. A senhora Sansa e Gretchen inclinaram-se sobre suas cartas, como se quisessem continuar escrevendo. Desculpa, a faxineira jogou o Gregor na hora do início, assim, tá? O que ela fez, tá? Não houve enterro, entendeu? Não houve nem aquilo que você faz com aquele cachorrinho que morre. Quando o cachorrinho morre, não faz um enterrozinho, assim, embora? Então, nem isso. De cães cujo portal é copiado pelo passeio público. Mas não precisa nem chegar tanto. De uma pessoa normal, quando morre o cachorrinho, você não faz um terra no jardim, faz alguma coisa assim. Né? Se tiver criança em casa, você faz uma coisa mais sofisticada. Mas aqui não, tá? Jogaram o Gregor na lata de lixo. Certo? Então tá, vamos lá. A senhora Sansa e Gretchen inclinaram-se sobre suas cartas, como se quisessem continuar escrevendo. O Sr. Sansa, percebamente, com a mão esticada. Já que não tinha permissão para contar, a faxineira se lembrou de que estava com muita pressa e, obviamente ofendida, exclamou: "Até logo para todos." Virou-se selvagamente e deixou o apartamento em meio a uma formidável bater de portas. Que era uma mania que ela tinha. Também estava mentido no resumo, mas ela fazia esse tempo todo. Hoje à noite ela será despedida, disse o Sr. Sansa, mas não obteve resposta nem da mulher, nem da filha, pois a faxineira parecia ter perturbado até abraçadas. O Sr. Sansa virou-se para elas de sua cadeira e ficou observando-as em silêncio por um momento. Depois bradou: "Agora venham aqui, parem de pensar no que passou e tenham um pouco de consideração por mim." Logo correram para ele, acariciaram-no e terminaram as cartas. Ah, tá, obrigado. Constante, por favor. Depois os três deixaram juntos no apartamento, coisa que não faziam havia meses, e foram de bonde elétrico para o ar livre no subúrbio da cidade. O bonde em que ficaram sentados sozinhos estava totalmente iluminado pelo sol cálido. Recostados com conforto nos seus bancos, conversaram sobre as perspectivas do futuro, descobrindo que, examinadas de perto, elas não eram de modo algum más, pois os três tinham empregos muito vantajosos e particularmente promissores, sobre os quais, na verdade, nunca tinham feito perguntas pormenorizadas um ao outro. É claro que a grande melhora imediata da situação viria, facilmente, da mudança de casa. Eles agora queriam um apartamento menor e mais barato, mas mais bem situado e, sobretudo, mais prático do que o atual, que tinha sido escolhido ainda por Gregor. Enquanto conversavam assim, ocorreu ao senhor e à senhora Sansa, quase que simultaneamente, à vista da filha cada vez mais animada, que ela, apesar da canseira dos últimos tempos, que empalidecera suas faces, havia florescido em uma jovem bonita e opulenta. Cada vez mais silenciosos e se entendendo quase inconscientemente através de olhares, pensaram que já era tempo de procurar um bom marido para ela. E pareceu-lhes como que uma confirmação dos seus novos sonhos e boas intenções, quando no fim da viagem a irmã se levantou em primeiro lugar e espreguiçou o corpo jovem. E essa é a história do nosso herói Gregor Samsa. Gostaram da história? Não é uma história maravilhosa? É uma das histórias mais bem contadas que até hoje foram feitas. Claro, há muitas histórias boas. Você tem alguma ideia do que tudo isso significa? Alguém quer tentar fazer uma interpretação? Porque há tantas possibilidades interpretativas aqui
que é provável que vocês tenham tido aí alguma sua própria. A 131. A 131ª, que é já a 130, mais ou menos, catalogada. E a interpretação de tudo quanto é tipo e jeito. Então, se você for fazer um censo dessas interpretações, a maioria delas são interpretações psicanalíticas ou econômicas, marxistas, como mais ou menos refletindo os assuntos assim obsessivos do tempo moderno, né? Então, a ideia psicanalítica dessa história é que trata-se de uma luta pelo poder, né? É uma espécie de luta de ética contra o pai. O poder familiar representa o prestígio, né? A possibilidade de prestígio sexual. Então, o que faz o Gregor Samsa é aproveitar a falência do pai para assumir indevidamente a vida econômica, e com isso ele faz, né, fica detentor do poder sexual sobre a família, sobre a mãe e sobre a irmã, que de certo modo representa aí também uma espécie de tipo de ética, até que o pai então percebe, o pai se recupera e retoma o poder e o mata. Haveria uma história mais adequada para você defender essa tese. Essa é uma maneira muito comum de interpretar isso. Vocês podem olhar por aí, é como o pessoal de formação psicoanalítica tende a interpretar essa história, como sendo uma história de natureza de guerra entre o pai e o filho pela conquista das mulheres, né? Da mãe, sobretudo, né? E da irmã também, que entra nisso como uma espécie de acessório sexualmente ligado à mãe. Há uma outra família de interpretações muito grande, que são as interpretações de natureza materialista, que ficam aí mostrando que o que existe aí é uma coisa que os marxistas chamam de reificação do homem. Então, rei em latim significa coisa, né? Podemos dizer em português, sem nenhum mal, coisificação. Então, o que aconteceu com o Gregor foi que ele se dedicou tanto ao trabalho, que ele acabou se transformando numa coisa, numa mercadoria qualquer, que ao se tornar inútil por causa de uma doença que a sua transformação, por exemplo, simbolicamente representa, né? O tornou um sujeito inútil e indesejável, portanto não tem mais valor capitalístico, porque ele não é mais um capital do qual se pode extrair algum ganho. E essa é a razão pela qual ele é conduzido para a morte. Essa é o coração das interpretações de natureza materialista. E que aí há uma descrição do que acontece com o ser humano se você deixa o capitalismo tomar conta dele. Os capitalistas aí, nesse caso, seriam os três familiares que o usam como capital. É como uma máquina velha que, ao se tornar inútil, vai para o depósito de ferro velho. Compreenderam? Essas são as duas, digamos assim, as duas interpretações básicas. É claro que há dezenas de outras que são sutis e que giram em torno dessas duas interpretações. Então, interpretar essa obra por esse critério é que apertar um botãozinho embaixo, por favor, isso. Deixar ligado, talvez, porque as pessoas podem querer falar de novo, na verdade que nós podemos falar sem microfone. Então, essas duas interpretações aí são as duas interpretações dominantes no século XX. Essa é uma obra do século XX, Kafka morre em 24. Qualquer interpretação ligada ao nazismo é uma situação abusada, porque a ideia de que ele foi uma espécie de repúdio ao nazismo é completamente sem cabimento. Ele não viu nazismo nenhum, embora suas irmãs tenham sido vítimas, ele não foi autor ele não foi espectador de nazismo nenhum, ele viu só a Primeira Guerra Mundial, morre muito cedo, em 24 não havia ainda nenhuma perspectiva da situação política que iria existir na década de 30, que foi quando finalmente o nazismo se estabelece. Então há muitas e muitas interpretações. Você pode fazer interpretações pessoais, entre as ligações familiares, não é isso? Há muitas e muitas interpretações possíveis dessa obra, o que é corroborado por essa enorme quantidade de alternativas. Vocês têm algum... o que vocês acham disso? Alguém quer tentar alguma interpretação? Não, diga.
Não, na verdade, eu fiz uma análise mais. Eu ia um lado muito mais humano. Está sugerindo que há uma certa crueldade da família com relação a ele? Não é crueldade, mas uma tanta interpretação. Melhor a história, só para a gente poder ter os grandes pontos para continuar. O que nós sabemos, a primeira linha da história, como foi a primeira linha do processo, a primeira linha, nós somos comunicados que alguma coisa aconteceu com o Iodo e o K. Na primeira linha da metamorfose, exatamente igual, nós somos comunicados que alguma coisa aconteceu com Gregor Samsa, né? Então, Gregor Samsa transformou-se num ser monstruoso, logo no início, não é isso? Aí, na medida em que vai caminhando a novela, nós somos, então, contados pelo autor que o Gregor Samsa é um caçador viajante e que trabalha numa firma que pertence a um devedor, um credor do pai dele. E que ele, então, faz isso há 5 anos. Até agora, a impressão que nós temos é que o Georg Samsa não sabia que trabalhava a sério. A impressão que dá é que ele era um profissional dedicado. Tá, né? A impressão que dá é que ele era um profissional dedicado. Há alguma reclamação contra a vida profissional do Gregor Samsa? Apenas nos últimos tempos, muito recentemente, em que se julga que o desempenho dele como vendedor esteja baixo e que ele teria tido alguma, supostamente teria dado lá um desfalque na firma. Nós não sabemos se isso é verdade, porque nós não sabemos, né, porque mesmo o próprio gerente não comunica isso como fato, mas como suposição. Foi na hora que aconteceu aquilo. Como se fosse uma vingança ou... É isso. No entanto, veja, ele aparentemente tem sucesso econômico. Atribuir a um certo desfalque sucesso econômico seria demais para um período de 5 anos. Nesses 5 anos aí ele mantém a família viva, né, sustenta os 3, o pai, por razões mais psicológicas do que de física, é sujeito meio inválido. A mãe tem uma asma permanente, crônica, e a menina é muito jovem, já teria tido 12 anos quando da falência. Então a menina teria alguma justificativa para não trabalhar. E o Gregor, então, vamos ficando sabendo, na medida em que o narrador, que não é o próprio Gregor, mas é um narrador estranho, neutro das personagens, aí, né, é um narrador que sabe muita coisa, né, tem uma certa omnisciência, esse narrador desse livro. Vamos sabendo, então, que o Gregor havia tido aí uma vida de sacrifício pela família nos últimos 5 anos, ao tal ponto de ele só se dedicar a ler horários, né, folhetos, panfletos com horários de trem para planejar as próximas viagens. E que ele, Gregor, então, no entanto, né, estava, o próprio gerente se surpreende com o comportamento naquele dia, dizendo que aquele comportamento não era como costumeiro do próprio Gregor. Então a impressão que nós temos é que durante um bom tempo comportou-se muito bem. No entanto, naquele dia, justamente, em que ele perde o horário, porque seria transformado num ser inferior, sei lá do que for, há um enorme problema, né? Há uma grande conturbação na família e no trabalho, motivado por quê, basicamente? Qual é a principal razão pela qual não se está assustado, se está preocupado? O que é que preocupa a família e o gerente? O fato de que ele... Quem é que se preocupa com a saúde do Gregor? A mãe. A mãe manda a filha buscar o médico. Né? Só. O pai não. O pai manda buscar um serralheiro. Quer dizer, a mãe, o pai acha que ele está escondido lá. O pai, por exemplo, que ouve esse gerente acusado de roubo, ele mantém-se então numa atitude assim de indiferença perante aquilo. Isso não é uma coisa muito normal, né? Por exemplo, se você tem um filho que você leva para a escola, e naquela hora que o magistério não está lá, você imagina que dormiu demais. Né? Se você veria uma coisa natural, que se achasse que isso é uma doença, cansado, o gerente logo de cara, quando ele apareceu, olha, você está vendo, vai trabalhar hoje, então você tenha paciência. Seria uma coisa mais ou menos assim, mesmo porque ele não era um sujeito de vida solta, ele era um sujeito que trabalhava muito.
Pois é, há uma... Nunca voltou ao trabalho, fico dividida lá. Pois é, há uma reação exorbitante. Há uma reação exorbitante àquela falta. Que é uma falta muito comum. Uma pessoa que é em princípio confiável deve ser por alguma boa razão, né? Se alguém que não vem nunca, você fica achando que é por vagabundagem, mas se é alguém que leva tão a sério que de repente não vem, quer dizer, é uma coisa estranha ligada à reação que as pessoas têm pelo destino do Grégor. Como o Grégor, então, revela-se como tendo sido transformado num monstro, e isso se revela logo em seguida, porque os três, o pai, a mãe e o gerente logo vem aquilo, e depois mais tarde a Greta verá, não é isso? Ele, então, é tolerado como um membro da família, sobre o qual não se tem nenhuma espécie de conversa inquisitória, não há nenhuma tentativa de entender o que aconteceu, mas as pessoas lidam com aquela situação como se fosse uma coisa meio que esperada, meio que normal, como sendo alguma coisa que acontece na vida. Não parece a você estranho que se haja assim com relação a um fenômeno tão original e tão extraordinário? Pois é. Nunca ninguém nem sequer considera. Muito bem, vamos chegar lá, vamos tentar entender. Mas vocês estão entendendo todas as questões? Todo mundo está claro para vocês? Nós estamos apenas nesse momento agora arrumando o problema para bem interpretar. Estamos tentando, todo mundo tem as mesmas referências, para que a gente possa tentar entender o que a obra significa. Seguramente tem mais de 130 explicações, né? Mas vamos ter que achar uma aqui. A mãe o defendeu no começo, mas depois que ela o vê... O médico não apareceu, né? O médico apareceu, foram, tanto o médico como o serralheiro vieram e foram dispensados com alguma desculpa. Não viram, tá? Nenhum dos dois viram, porque a porta estava aberta e o médico não ia poder resolver o problema do Grégor, né? Não é isso? Então os dois foram embora e não acabaram. Agora, a mãe tem esse comportamento. A mãe no começo defende quando não sabe da transformação. Depois que ela sabe, qual é a atitude predominante da mãe? Predominante, comum. Está acontecendo, né? Mas ela também não se preocupa muito em saber. Como é que ela demonstra a primeira preocupação com o filho? Quando ela quer impedir de limpar o prato da mobília, achando que aquilo iria simbolicamente representar uma desistência. Né? Ou seja, quando ele voltar a ser o que ele era antes, ele vai encontrar o mesmo quadro. Mas ela é facilmente convencida pela irmã, pela filha, né? Que é besteira, porque afinal de contas tem que deixar o galinho para ele poder passear bastante, né? Isso, e ela então se deixa convencer do contrário, né? Que não é para fazer aquilo. Então ela cede facilmente. E depois, um pouco mais tarde, quando finalmente no episódio dos inquilinos, né, ela se esconde atrás do marido, ela o recusa completamente, e nós não temos nem mais uma palavra de amor da mãe pelo filho. O último ato de amor que ela faz é tentar impedir que o marido o matasse a golpes, né, a tiros de maçã, né, a tiros de maçã, não é isso? Então, diga que tinha uma comentário. Uma questão que eu fiquei pensando, quando você... Mas vocês compreendem? Quer dizer, o que ela está dizendo é o seguinte, que não combina a explicação psicanalítica com os fatos. Mas isso o poder dele também é um poder sutil. É que como as obras ficcionais estão abertas por natureza, porque a grande... Eu já falei para vocês que a gente obtém saber, né, o conhecimento humano é obtido por um pequeno conjunto de fontes. A primeira fonte mais antiga de todas é aquilo que a gente chama de saber revelado, a revelação, que está presente tanto nas religiões, em componentes, quanto naquele conjunto de saberes que são chamados de tradição. Tá? Então, que é aquilo com que o Steiner lida, aquilo com que o René Guénon lida, são saberes muito antigos, revelados de alguma maneira, que não são saberes construídos pela mão do homem, não são resultados da ação da filosofia, são saberes que nos foram legados em algum momento da história e vêm sendo reproduzidos ao longo do tempo
por meio de determinadas pessoas que se encarregam disso. Isso é a fonte de conhecimento. Uma segunda fonte de conhecimento é a filosofia, que é o conhecimento especulativo que o ser humano é capaz de ter sobre o mundo que o cerca. Terceira fonte de conhecimento é a ciência. É claro que a ciência sempre pode ser considerada como um subcapítulo da filosofia, porque ela é rigorosamente um subcapítulo da filosofia. Mas convenhamos que podemos aqui, por razões assim, práticas, atribuir a ciência. E a quarta fonte de saber é a literatura. É a palavra escrita, ficcional, imaginativa, como é o livro A Metamorfose de Franz Kafka. Então, aqui dentro encontra-se uma história, e essa história nos permite perceber coisas sobre a vida humana que estão incluídas aqui dentro. Elas foram contadas indiretamente, não foram contadas de psicologia. Então, eu vou explicar nesse livro tal coisa. Então, aqui dentro nos dado indiretamente, e só é apropriável se você fizer um esforço interpretativo. Sabedoria é conhecimento como todos os outros. Nós jamais devemos desprezá-lo. E talvez seja de todos o mais natural, porque nos outros todos, se você quiser saber bem a verdade, existe um componente ficcional e imaginativo da mesma maneira. Não é possível ao ser humano conhecer qualquer coisa que não seja a partir de algum esforço imaginativo no início. Há mais áreas da teoria científica sobre alguma subpartícula da subpartícula, parte de algum esforço imaginativo sempre. Então a ficção tem essa naturalidade, ela tem uma cidadania no nosso processo de conhecimento. E o problema, quando você lê um livro de ficção, é que você precisa brincar de fazer de conta que aquilo é verdade. Porque senão o que vai acontecer é que nós não vamos perceber todos aqueles componentes que estão presentes aí, que nos ajudam a compreender coisas das quais nós não tínhamos nem mesmo suspeitado. Porque o problema central do mundo contemporâneo, como a ciência transformou-se numa espécie de autoridade genérica, então o cientista virou autoridade, mas ele é autoridade na medida, e os cientistas todos tendem a interpretar o mundo a partir de um determinado conjunto de referenciais teóricos. Então, se você dá toda a autoridade para a ciência, o que acontece é que o cientista fica tentando colocar o mundo na teoria dele, quando, na verdade, educação não é isso. O processo de conhecimento humano não é você enfiar o mundo na sua cabeça, mas é você enfiar a sua cabeça no mundo, que é exatamente o contrário. Então, o que nós achamos que seja educação, por exemplo, que é tentar colocar o mundo na cabeça das crianças, é o contrário de educação. Porque educação é quando você se deixa surpreender, porque tendo enfiado a cabeça no mundo, você compreendeu alguma coisa sobre esse mundo que você não teria descoberto sozinho. Essa é a grande beleza da literatura, que ela permite que você navegue pela experiência alheia, e estando dentro de você, resguardada essa liberdade, então permite que você perceba nuances e mundos incrivelmente diferentes da sua própria experiência. Pois é o nome disso que se dá, a isso que se dá o nome de educação. Educação é você tirar aquela pessoa da jaulinha em que ela se encontra. O sujeito está preso numa jaulinha, você tira para fora. Então, a educação é abrir, aumentar os horizontes, é mostrar referências novas, é aumentar o espectro de possibilidades imaginativas daquela criança ou daquele adulto. Porque a educação é, na verdade, para todo mundo. Nós vamos ficar nessa conversa de fio sobre andragogia, pedagogia, no fundo é tudo besteira. Para que perder tempo com essas definições? Isso é assunto para equipe técnica de secretaria de educação. Para quem está querendo ensinar alguma coisa ou aprender. Então, o que acontece quando você tem uma história como essa, é que a tentativa que se faz, as pessoas fazem, é de tentar fazer a história caber na sua teoria. Então é por isso que eu digo para vocês que há uma prevalência de interpretações da metamorfose na teoria psicanalítica e na teoria marxista, que são aquelas duas predominantes. Se for ver como é que se dividem, você tem, na verdade, 3 ou 4, no máximo, grandes tendências que juntas, você pegar a teoria evolucionista, a teoria marxista, a
teoria psicanalítica freudiana e a teoria estruturalista, você tem aí o resumo de 99% do mundo acadêmico. Então, o mundo acadêmico só consegue lidar com esse assunto a partir dos pressupostos teóricos dessas quatro coisas. E aí, então, quando tem uma coisa como essa, todo mundo tenta interpretar essa situação à luz do seu referencial teórico, que é o que você tem. Porque esse negócio chamado vida universitária é uma maneira de domesticação da mente, é apenas uma transformação da pessoa num reprodutor de um certo conjuntinho de uma certa abordagem intelectual e que nunca se dá o trabalho de perguntar se é verdade ou não. Compreenderam? A metodologia é mais importante que a verdade. A universidade moderna é assim, você passa a sua vida inteira discutindo problemas kantianos, problemas hegelianos, problemas nietzscheanos, quando na verdade o que você devia estar fazendo lá é descobrindo a verdade sobre as coisas. Como essas metodologias, kantiano, nietzscheano, hegeliano, geram mais problemas do que explicações, então todos os hegelianos, em vez de se preocuparem com a verdade, estão preocupados apenas com a metodologia. A metodologia ficou mais importante do que o objeto final, que é saber alguma coisa sobre o mundo. Então quando a gente consegue se escapar um pouquinho disso, e às vezes é muito difícil, porque as pressões em torno de você são muito grandes, todos os assuntos têm a mesma abordagem, é muito difícil alguém escapar disso. Eu admito, eu acho que uma das grandes virtudes desse esforço aqui, desse nosso programa, é poder permitir que vocês escapem ou pelo menos que sejam presos com grande dificuldade, e não facilmente, como é normal acontecer, né, no mundo hoje em dia. Mas o que se pretende é justamente mostrar que pode ser que o autor esteja falando aí de uma coisa que é muito maior do que essas aparentes que estão aí já meio que encaixotadas, né, dentro dos mecanismos aí tidos como de cidadania acadêmica. Não é isso? Né? Por outro lado, é claro que um livro como esse admite várias interpretações que são simultaneamente válidas. Então, a interpretação aqui não é uma interpretação unívoca. Você não pode imaginar que existe apenas uma coisa que se retira, né? No entanto, é fundamental compreender a diferença entre interpretações meramente acidentais, aquelas que podem ser, que são secundárias, são, digamos assim, paralelas, das interpretações centrais, aquilo que está no coração da obra, e que é o que a obra quer te contar de verdade. Então, o fato de que há várias interpretações possíveis não as coloca no mesmo nível de validade, digamos, axiológica, a falar em termos filosóficos. Há uma diferença de importância entre essas diversas interpretações. Quem explica muito bem isso é o Northrop Frye, que é um dos grandes críticos literários do século passado, faz uma pergunta assim: quantos filhos tinha a Lady Macbeth? Importante, mas qual é afinal de contas, o valor que tem a resposta frente ao que o livro Macbeth quer de fato dizer? Como nós vivemos numa época em que as minorias são muito importantes, então é muito comum hoje em dia dar-se mais importância às interpretações acidentais, por exemplo, a situação da mulher na história, a situação do homem, a situação dos negros, a situação dos homossexuais, enfim, todas essas conotações passaram a ter mais importância do que a obra em si. No entanto, essa obra... No caso da arquitetura... Pois é que a arquitetura, não é que ela tenha uma importância central, mas é que é muito mais fácil de visualizar a história, porque, infelizmente, o resumo sempre é alguma coisa mutilante, né? Não é isso? Tá? Primeiro, porque eu não sou escritor. Primeiro problema. Segundo problema é que nunca dá para fazer do mesmo jeito, porque você tem muitos resumos de uma página e meia, mas aí uma página e meia fica muito pobre. Nós não vamos conseguir interpretar a obra com um resuminho assim, desses apenas, né? Então, a multiplicação da obra é natural, é por isso que eu sempre insisto que vocês leiam a obra, não deixem de ler, que é a leitura verdadeira. Eu também posso ter algum endereçamento, posso ter omitido algum pedaço,
sem mesmo ter querido, assim mesmo inconscientemente, porque isso também é possível, não posso garantir que eu não tenha feito isso, como eu fiz com a letra francesa. Mas não foi inconsciente, foi de propósito. Mas o que eu queria dizer para vocês é que há um sentido aqui nessa história, que é um sentido extraordinariamente interessante, em que ultrapassa essas interpretações acomodatícias dentro de esquemas de contemporâneos de percepção do mundo, o esquema psicanalítico, o esquema marxista. Alguém quer tentar fazê-lo? Bom, Turi, filha do zelador da sinagoga. Era uma cobra, então, o pai não permitiu. Então, não valia mais nada, era um doente, estava lá. Na medida acontece com muita gente por aí. Com uma pessoa velha, por exemplo, alguém que... A interpretação é assim, né, que ele, enquanto representava uma fonte econômica, ele tinha sucesso familiar, a família o parasitava em torno dele. Na hora em que ele não representa mais isso, por causa de um fato novo, interpretemos como quisermos, né, mas um fato novo que o inabilita e o incapacita, então nesse momento ele se transforma num estorvo. E aí é preciso então se livrar daquilo, porque ele não tem mais nenhuma contribuição e tem que ser jogado fora. E essa é a ideia central do universo, sua interpretação, né? Muito bem. Tá. Eu acho que essa é uma interpretação que tem alguns sentidos. O livro respalda essa ideia também. Não é isso? O filme respalda essa ideia. No entanto, precisaria ser uma família muito sádica para que isso pudesse ter verdadeira viabilidade. Porque uma coisa é a família diminuir a importância daquela pessoa, porque ela não está mais resultando em dinheiro, e a outra coisa é a família ter uma insensibilidade tão extraordinária para com aquele sujeito. Que a vassoura velha é o Gregor Samsa. Bom, essa é uma interpretação que tem alguma viabilidade, né, dentro dessa história. Não é uma interpretação que não seja respaldada pela história, mas eu queria que vocês fossem mais longe comigo. Eu queria ir longe, mais longe comigo. Só um minuto, sério. Eu só tenho uma dúvida. Nunca dizem que ela existe, na verdade. Eu acho que a Constância aqui começou a deu uma picaretada em cima do veio do outro. Tá? Olha só. O que caracteriza a psicologia do Gregor Samsa durante todo o tempo que nós o conhecemos aqui? Ele tem uma preocupação, a vida dele tem uma preocupação central em torno do quê? Quitar a dívida do pai. Não é isso? E quando ele está lá já transformado em inseto, completamente expulso da vida da família, ele está com o olho lá preocupado em saber se a família vai ter dinheiro. E depois ele fica feliz quando descobre que sim. Não é isso? Ele fica muito mal quando ele se dá conta de que havia se tornado um impotente. Não é? Onde é que ele fica muito mal? Quando ele se vê impotente para ajudar a família. A impressão que vocês têm sobre o Gregor é uma impressão positiva, negativa ou neutra? O Gregor é uma pessoa que parece ser uma pessoa boa? É uma pessoa boa, né? Há alguma coisa que fala depois contra ele? Há uma obscura acusação de que é apenas uma hipótese, mas não é uma acusação de verdade. Nós sabemos que ele, nos últimos tempos, anda um pouco no melhor da sua forma, mas ele está disposto a melhorar. Ele está a impressão que cansou um pouco, né? Não é isso? Mas é o único que fala na dívida. O único, só ele fala na dívida. E quando ele descobre que ele ficou feliz, no entanto, porque ele acha que por isso valeu a pena, porque agora que ele está incapacitado, alguém vão poder usar isso, não é isso? Só um minutinho. Antônio, você está falando disso. Ele ou eu vi a história assim, atrasada do mundo, como se fosse uma coisa normal. Eu olho a Albert Camus, e no caso, que é uma espécie assim, de referência, né? Porque o Albert Camus acha que o mundo, a vida é completamente absurdo. E que, portanto, quem é que é a pena que ilustra isso? É o radical. Então é mais ou menos isso que o Camus interpreta, mas há aqui uma coisa tão importante, pessoal, vem cá, olha só. Pois não, diga. Quando ele acorda
quando ele acorda à noite, né? E vê o silêncio. Mas ele se sente, qual é a sensação principal que há no Gregor Samsa? Não o paralelo processo. Eu acho que tem um paradigma enorme entre essas duas coisas, mas a história tem uma certa autonomia. Precisamos desenvolver um pouquinho mais para entender até o paralelismo. Mas nós sabemos que à noite acontece esse processo e está chovendo quando ele acorda de manhã. Então a água tem um sentido de caos, e alguma coisa se desarranjou do cosmos. Também, mas uma mesma coisa tem inúmeros sentidos ao mesmo tempo. Por exemplo, o preto tem uma simbologia de morte, mas também é a roupa que o padre usa. Então o preto, a cor preta, tem simultaneamente vários sentidos e não um só. Então o segredo de você lidar com símbolos é você não se deixar prender numa univocidade. O símbolo ele é, por natureza, múltiplo, né? múltiplo. Então a água tem muitos sentidos, mas no sentido que parece que aqui está muito claro, é o sentido de que ela corresponde assim a uma interrupção na ordem. O que é a água, né? Quando você sonha, você não tem a sensação que os seus sonhos, como se a realidade viesse, se desmanchasse, ficasse fora. Quer dizer, você mergulha no sono. Entendeu? Por que a gente fala mergulha no sono? Porque sonhar é mais ou menos como pular dentro da água. Você destrói aquela forma e aquela forma é substituída por alguma coisa desforme, que é o caos. E o caos é do que é feito o sonho e do que é feito, então, a realidade. Agora, veja que o Kafka deixa claro que aquilo tudo não é um sonho. Tanto é que ele descobre isso depois de ter acordado. Tá? Depois de ter sonhos perturbadores, ele descobre que ele virou um inseto. Mas há uma coisa aqui, eu queria insistir que vocês que me ajudassem a descobrir. Viu? Porque é que esse ponto que a Constância levantou. Só ele se preocupa, de fato, com a dívida do pai. Aí está o segredo da nossa história. Você sabe, né, que é? Você mesmo. Que é, teoricamente, uma doença grave no arrimo da família, obrigou a família a modificar o seu comportamento parasitário e foi todo mundo trabalhar e começar uma vida nova. Essa é uma interpretação também um pouco respaldada por essa história, mas, olha, sinceramente, vocês devem esperar coisa mais complexa da mão do Kafka, porque essa é uma interpretação assim que tem certa viabilidade. Quer dizer, ela é respaldada pela história, mas será que esse é o coração da história? Quer dizer, qual é o núcleo? O núcleo central dessa história, o que é? Porque o pai, que era devedor, não fez nada. O pai era devedor, né? E não fazia nada. E qual será que é a atitude central que pode ter o pai, a mãe e a irmã com relação contrastivamente a ele? Se ele é o que está se incomodando, é o único que se esforça, e que tem alguma coisa a dizer a respeito do assunto, qual é a atitude possível que possa existir no resto da família com relação a ele? Mas não vale. A atitude de gratidão pode ser a primeira? É natural que eles tenham gratidão a ele, não é isso? Mas eles demonstram gratidão ao longo da história? Não demonstram. Porque mesmo a irmã, que tinha as melhores ligações mais próximas, já que eles não tinham dúvida que se tratava do Zamsa, do Gregor, né? Porque se houvesse ainda essa dúvida, tipo assim, será que era? Estava certo que eles tivessem um pouco de restrição, mas ninguém tinha dúvida, todo mundo tinha a absoluta certeza, como a doutora Lívia acabou de mencionar, que tratava-se ali do filho e do irmão. Ninguém nunca, em nenhum momento da história, disse assim, será que é nosso irmão mesmo? Será que é nosso filho mesmo? É como se fosse uma coisa natural que ele fosse daquele jeito. É como se nada houvesse de estranho naquilo. Tem a ver com de que dívida nós estamos falando aqui. Esse é o problema central. Qual é a dívida, afinal de contas, que o era culpado? E é porque ele não reconhecia o pecado original. O Yosef é culpado do pecado original que ele jamais reconhece. Não é isso? Qual é o pecado qual é a dívida que o Yosef que o Gregor Samsa está querendo pagar?
A dívida do pecado original é essa dívida que ele está pagando, não é? A dívida do pai é a dívida dos seus antepassados, a dívida de Adão e Eva. Ele se anulou a vida dele. Qual é a dívida? Como é que você paga a dívida de Adão e Eva? Qual é a condenação que Deus faz no simbólico? Veja, isso não tem nada a ver com religião, estamos discutindo aqui as coisas do ponto de vista ontológico. Né? Qual é a dívida que você compra quando você nasce? A dívida de ganhar o pão com o suor do rosto, de ter filhos com dor, né, que são apenas maneiras simbólicas de dizer que a condição humana, a partir da nossa existência real e concreta, é uma condição de contrariedade, ou seja, há nesse mundo em volta de nós um conjunto de hostilidades com as quais nós não podemos sair. Hostilidades de doença, hostilidades climáticas, hostilidade dos elementos da natureza, hostilidade de outros seres humanos que querem ficar com o seu dinheiro, com o seu automóvel, com a sua mulher, com o seu cargo numa empresa. Nós não vivemos num mundo hostil. Então, a dívida que o Gregor Samsa está pagando é a dívida que não é a dívida do pai dele para com apenas aquele. Ela é simbólica, ela é materialmente assim, porque trata-se de uma história ficcional. Mas vocês compreendem que nessa dívida há um conteúdo que é maior e que transcende a ideia de uma dívida humana, uma dívida comercial pura e simples? Não. Tem um sujeito que podia ser mulher também, não teria a menor diferença. Se fosse mulher, seria a mesma história. Né? Se fosse Gregória e não Gregório, o nome do fulano, teria sido a mesma interpretação. Que está pagando uma dívida. E pagar a dívida implica num certo sofrimento, num estado num estado de dificuldade, num estado de sacrifício. Ele não está fazendo um sacrifício? Como é que é narrada essa história na Bíblia? Na Bíblia você tem primeiro, né, tem a criação do mundo, depois você tem em seguida a criação do homem, a criação da mulher, aí você tem a queda. A queda é um capítulozinho. E a queda então conta que o demônio instiga para eles invejarem Deus. Não é isso? Eles não invejam Deus? Então, eles querem ter todo o poder que Deus tem. Por isso é que eles comem a tal do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Porque o que o diabo diz é isso: se vocês comerem esse fruto, vocês vão ficar tão sabidos quanto Deus. Por isso que em lugar que vocês comam os seus frutos. Então, o que é que o Adão e Eva têm essencialmente com relação a Deus? Qual é a sensação predominante na hora em que eles decidem fazer isso? Querem ser iguais a Deus. Então o que eles têm? Eles têm uma inveja, né, do poder que Deus tem, que eles querem ter igual. Não é uma espécie de inveja do poder? Muito bem, Adão e Eva comem da fruta, são expulsos por Deus. Aí tem 2 filhos. Tem um filho chamado Caim, o mais velho, e um filho chamado Abel. Caim é Abel é pastor de ovelhas. No dia lá em que se vão fazer um sacrifício, fazem então uma homenagem a Deus, cada um trazendo um sacrifício. Abel, que é pastor de ovelhas, traz a primogênita das suas ovelhas. Lembra que Caim, que não tem ovelha nenhuma para dar, traz então frutos da terra que ele plantou lá e entregam a Deus. Deus prefere o sacrifício de Abel, deixa isso muito claro, e Caim fica então com inveja daquele privilégio que tem Abel frente aos olhos de Deus. Esse privilégio tendo sido então deixado claro, o Caim, mobilizado pela sensação de inveja e de raiva e de ciúmes, atrai Abel para uma armadilha e o mata. Deus chama Caim e pergunta assim: onde é que está o Abel? Ele fala assim: eu não sei, por acaso desse tem que estar na Bíblia. Daí ele fala assim: olha, o seu irmão clama a mim das profundezas da terra, dizendo que eu sei que você matou. E ele admite então que havia matado,
e declara-se desgraçado para todo sempre, e declara-se punido pelos outros seres humanos. Então Deus, no entanto, impede que ele seja machucado, coloca na testa dele uma marca e o envia pelo mundo afora com aquela marca, para que ele, ao ser descoberto, não seja de modo nenhum machucado. Deus, portanto, de alguma maneira, simbolicamente, concorda com a fundação do mundo a partir daquela situação descrita na história de Caim e Abel. Caim sai dali e forma a primeira cidade, que chama-se Enoque, a primeira cidade do mundo fundada por Caim. Algum lugar lá no Oriente Médio, né? Deve ter existido alguma coisa parecida com isso, em algum lugar do mundo. O que é que aconteceu na história de Caim e Abel? Qual foi a ação que fundou a sociedade humana? Foi a inveja que fundou a sociedade humana, não foi? Quer dizer, a ação não foi tanto inveja, mas o que a inveja causou? A morte de quem? De Abel. Não é isso? Não causou a morte de Abel? Abel foi morto porque Caim não tinha um animal para sacrificar. O que Caim sacrificou, na verdade? Foi Abel, porque Abel ele mesmo tinha um animal. E no Corão existe uma informação surpreendente que diz que o cordeiro que foi enviado por Deus para que Deus não matasse, para que Abraão não matasse Isaac, mas que o substituísse por uma outra coisa, é o mesmo cordeiro que havia estado lá no paraíso e que Abel tinha sacrificado no início. O cordeiro que Abel sacrificou a Deus é o mesmo cordeiro que depois foi entregue, foi enviado por Deus para que Abraão não matasse Isaac. Está no Corão, apenas para vocês terem uma ideia de que há uma ligação entre essas duas coisas. É uma informação corânica essa, não é uma informação da Bíblia. Por que é que a sociedade ali, representada por aquela família, vai melhorando na medida em que o Gregor Samsa vai piorando? Porque ele é o único que pagava a dívida, não era? Não era ele o único que pagava a dívida? Porque, na verdade, tem uma história, né? Uma história humana, né, por trás disso, né? Ele, não é isso? Tem uma história humana. É o que ele pensa, né? Porque, na verdade, o que acontece é que ele tem a sensação de que é uma dívida com prazo. A gente não vive se enganando com isso, fica achando que é só a gente conseguir arrumar agora um carro novo que a vida está resolvida. Quantas vezes você não se pegou com se auto-iludindo, achando que determinada situação ela é temporária, quando na verdade é para cima? Kafka, ele está querendo fazer uma alegoria com condições humanas para explicar uma coisa que está acima disso. Não, é que aquela história, né? A dívida é a dívida do pai dele quem é? É o Adão. Quem é o patrão? Deus. Do ponto de vista simbólico, sim. Né? Compreenderam isso? Mas não é tão importante que essas ligações estejam cristalizamente feitas, porque, afinal de contas, trata-se de uma obra de ficção que está... Mas nós precisamos entender a obra. Tá? Vamos lá. Vamos tentar entender um pouquinho mais profundo. Tá? Então, se o Kafka, na outra vez não era a mesma coisa? Qual era o pecado capital? Espera aí, vamos entender melhor. Tá? Então vamos lá. O que o Gregor Samsa está fazendo é pagando a dívida humana que ele tem, como qualquer outro ser humano que está sob o pecado original. Não tem a menor dúvida que essa é a dívida que ele está pagando. Os que não estão, os outros não têm dívida. Ou tem? Não tem dívida os outros três. Eles têm dívida também. Por quê? Por que não teriam? Se ambos são de uma família, não é isso? Quer dizer, o fato de que os outros não tocam na dívida não nos deve levar a entender que eles não tenham a dívida, mas deve nos ajudar a entender que eles têm a dívida igual, só que não a reconhecem como tal. Não é isso? Não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Quem é que é alvo de inveja nessa história? O Gregor é alvo de inveja, porque o Gregor é aquele sujeito que, pelo menos, ele tem uma vida real e concreta.
Ele é um sujeito que pega aquele trem, vai viajar, faz os negócios, volta, está subordinado à autoridade do patrão, não é isso? E os outros não têm a mesma coisa, né? Então, mas isso está dentro. Mas isso não gera uma culpa? Mas eu acho que Por que é que eles ficam felizes quando o Gregory morre? Ah, passou a ser um problema por quê? Porque não trazia mais nada? Por isso que ele era um problema? Ele não perdia mais. Ou porque talvez o Gregory fosse aquele sujeito que não estava lá para dizer mais que eles eram culpados de terem aquela vida de parasitismo? Passou a ser o que? Um bode expiatório? Pois é, mas aquele ambiente gostoso que estava sem fazer nada o dia inteiro era um ambiente legítimo do ponto de vista, do próprio ponto de vista deles. Porque essa pressuposição é de que eles são tão monstruosos ao ponto de que eles aceitam essa situação de exploração de um familiar, e essa situação de exploração de um familiar não lhes dá nenhuma culpa em momento nenhum, e eles então agem como se fosse uma coisa velha que morreu quando eles não podem mais fazer. Essa seria uma situação muito improvável, não seria? Considerando o ser humano tal como nós conhecemos. Não seria muito improvável uma coisa dessa? Certos. É porque alguma coisa os prendia antes do que era. Não se importava com ele, não limpavam mais nada. Pode estarem sujeitando o sujeito a provedor e eles parasitas. Mas como é que você resolve a culpa? Não, a culpa não é, porque isso não é culpa. Culpa é assim, até agora nós estamos sendo submetidos, nós estamos usando aquele sujeito que está lá para nos sustentar. Isso é uma coisa muito ruim, né? Alguma coisa que nos deixa mal de alguma maneira. Então como é que você faz para purgar essa culpa? Essa culpa só se purga com o sacrifício daquele outro que está ali. Quer dizer, a morte do Samsa é a única maneira pela qual é possível os outros sentirem felizes de novo. Mas isso não é só a morte do Samsa. Esse é mais ou menos o procedimento que acontece o tempo todo em todas as coisas que orientam e estruturam a humanidade. Por exemplo, como é que você explica a história do Caim e Abel, a não ser a partir desse ponto de vista? O Caim, ele é o fundador da humanidade, ou seja, da sociedade humana, de acordo com a Bíblia. E essa fundação ocorre porque ele mata Abel. Ele por inveja de Abel, ele o mata e transforma este fato num ato fundador de toda a sociedade. O René Girard, que é um antropólogo filosófico francês, que mora nos Estados Unidos, explica isso de um modo extraordinário, dizendo o seguinte, que tudo que acontece na humanidade chama-se mimetismo, chama-se inveja mimética. É assim, as pessoas, essa teoria do René Girard, as pessoas não querem as coisas porque elas são como são, mas as pessoas querem as coisas porque elas são boas para os outros. Então, o que move o desejo humano e não só o desejo humano, mas você faz essa experiência com o cachorro, está certinho também. Quando você quer que o cachorro coma uma coisa que ele não quer comer, você faz de conta que você vai comer ou dá para um outro que ele rapidamente vai lá e come também. Porque o que move o desejo do cachorro é o desejo mimético. Ou seja, você quer ter aquilo que o outro tem porque você não tem. Então há uma espécie de confusão que as pessoas têm dos desejos, e esses desejos que estão assim confusos e desestruturados, só são essa desestruturação que começa agora perigosamente a colocar em risco a estabilidade social, só pode ser resolvida pela escolha de um bode expiatório. Só pode ser resolvida quando você escolhe alguém que é fraco, indefeso de modo geral, sobretudo que não tenha poder de retalhar, e o transforma no culpado. Ou seja, você gera uma culpabilidade daquela pessoa, daqueles pecados que você tem. Quando você faz isso, você transfere aquela culpa simbolicamente para o expiatório, e é o bode que expia no seu lugar. Então, o que é que o Gregor Samsa expia?
a sua incapacidade de trabalhar, a sua inação, porque afinal de contas ele está lá preso dentro daquela sala, ele não é mais um ser humano. E é só a partir do momento que você culpou o outro é que é possível haver alguma reestruturação da sociedade. A sociedade, então, catarticamente, digamos assim, recupera o controle da sua vida e vive daquela ilusão de que o mal estava no outro. Na medida em que o tempo passa, todo mundo vai percebendo que aquele outro foi uma vítima injusta, né? Uma espécie de injustiça feita contra ele. E aí, então, há uma tendência a idolatrar aquele que foi ali injustiçado naquele momento. O Gregor Samsa, lá na frente, um belo dia, vai ser lembrado como um herói da família. Ele agora não é mais o herói, porque ele precisa ser transformado no mal, que é aquele mal que os outros tinham, e que eles mesmos não são capazes de aceitar a própria culpa. Então a culpa é transferida para o outro, e é assim que se formata a sociedade humana. Diz o René Girard, nesses livros, aí tem aqui, um livro chamado Les choses cachées depuis la fondation du monde, as coisas escondidas desde a fundação do mundo. Esse é o processo pelo qual se constrói a sociedade humana. Ela se constrói por um processo de sequência de bordes expiatórios. Isso não é nenhuma experiência apenas social. Vocês nunca se sentiram numa situação como essa? Vocês nunca se sentiram no lugar do Gregor Samsa? Não teve várias vezes na vida de vocês que vocês foram o Gregor Samsa? Deve ter várias vezes na vida de vocês em que, quer dizer, é o sujeito que fez tudo certo e que mesmo assim, apesar de fazer tudo certo, está condenado à morte, como Abel. Abel não era o caso? Abel não foi condenado à morte também, apesar de ter sido feito tudo certo? No entanto, o fato de que Abel fez tudo certo não impede que Deus dê ainda assim legitimidade para Caim construir a sociedade humana em cima de um crime. Mas com uma diferença: Deus vai sempre lembrar de Abel. Sempre lembrar de Abel. É por isso que Deus pergunta para Caim: cadê o Abel? Porque Abel, mesmo sendo transformado em bode expiatório, sempre será querido aos olhos de Deus. O Gregor Samsa é a mesma coisa. Ele é o bode expiatório daquela família, ou seja, daquela sociedade. Ele é o sujeito que fazia tudo certo e que sacrificava por todo mundo, e que, no entanto, precisava ser transformado de alguma maneira em culpado. Porque só a partir da escolha de um inocente como objeto de sacrifício, que é o que você faz com um carneiro quando você escolhe para ser o sacrificado, não é? Por que Deus gosta mais da oferenda de Abel do que de Caim? Já se perguntaram isso? Não é uma boa pergunta? Por que Deus gosta mais da oferenda de Abel do que de Caim? Por quê? Porque a oferenda do Abel é a oferenda de sangue. A oferenda de sangue é simbolicamente a oferenda da própria vida. Você se mata como por alguém. Enquanto que a oferenda de Caim é a oferenda de coisas. O que é que Caim dá para Deus? Coisas, beterrabas, né? Sei lá o quê, cebolas. Sim, mas não tem o mesmo tamanho, não tem a mesma importância. Mas a oferenda do Abel, que é a oferenda do Cordeiro, né? Que é a oferenda de sangue, é uma oferenda simbolicamente superior do que a oferenda de Caim. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Que o que aconteceu com o Gregor Samsa é que ele se transformou numa espécie de cordeiro que foi sacrificado para que a família pudesse ser viável. E isso acontece com você o tempo todo. Às vezes, aquele sujeito que faz o melhor trabalho na empresa é mandado embora porque fez o melhor trabalho na empresa. Quando uma delas vezes eu descobri como consultor de empresa, tá? Uma vez na minha vida, que o melhor jeito de você continuar sendo consultor da mesma empresa é você nunca parecer que é mais do que 10% responsável pelo sucesso daquele troço que você fez. Porque não tem nada mais suicida para o consultor de empresa do que parecer ter sucesso demais. Às vezes na vida, você não passou por isso, passará muitas vezes, você vai ser profundamente injustiçado, como Abel foi injustiçado. O problema é que essa injustiça que vai ocorrer sobre você, de certo modo, é legítima, porque a sociedade não consegue se organizar
a não ser que ela escolha um bode expiatório, ou seja, uma vítima que tem de ser obrigatoriamente inocente, fraca, sem possibilidade de retaliação, ou seja, uma vítima que seja obrigatoriamente incapaz, porque senão cria-se um ciclo de retaliamento que é absolutamente infindável. E essa situação que você vive na sua vida real e concreta é a situação do Gregor Samsa. Então, por isso que se encaixa, porque ninguém via ele como... É isso mesmo. Porque não viam ele como barato, então ele a ser sacrificado, então é porque, na verdade, você tem que dizer que ele é um monstro, porque senão você não pode matá-lo. Porque a monstruosidade do Gregor Samsa é a monstruosidade das pessoas em geral. Você tem que dizer que ele é um monstro. Agora, um dos pontos sutis dessa conversa é que ele é morto por uma maçã. Isso pode ser coincidência, mas seguramente ele é morto como se dizendo para ele assim, olha o pecado original aqui. Como se não fosse ele que não estivesse trabalhando para pagar a conta do pai. Quem não tinha nenhuma vontade de cumprir o pecado original era o resto da família. Mas se você não contar para ela, se você não inventar a tese de que o sujeito que é o culpado, você não produz o fator bode expiatório. Desculpe, sobre o primário, tinha uma pergunta. Ela é criança, porque essa história toda dura assim meses só. Ela tem um pouco de piedade pelo bode expiatório. Mas aos pouquinhos ela vai perdendo a compaixão, porque ela vai percebendo que a felicidade da família é inversamente proporcional à felicidade do bode expiatório. Quanto mais ele está próximo da morte, vocês repararam que a família foi renascendo na medida em que ele ia piorando? Quando chega no final, no último momento, está escrito ali naquela parte que foi transcrita, aí eles se reúnem no quarto, vai, sai de uma só de empresa, eles comem a roupa, e os três combinam de fazer um passeio. E, se vocês repararam aqui, olha só, tá vendo? Vamos lá. Então diz assim, recuperação, diz assim, foram até a janela, a tranquilidade que mal tinham reconquistado. Que tranquilidade é essa? Quando mora um doente na sua casa, você fica com tranquilidade, pode sentir um alívio por não ter mais aquele sofrimento perto de você, mas tranquilidade é mais do que alívio, é uma espécie de ressurreição da sua existência, porque agora você não é mais o culpado morreu. O culpado, que era você, agora é outro. Não é o sentido do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo? Pois o sentido do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, é exatamente esse. Jesus Cristo veio aqui e disse assim, não, vocês não são culpados não, hein? Deixa que eu morro para vocês. Aí vocês param com essa injeção de saco de culpa. Aí Jesus Cristo fala, bom, pode fazer o que quiser comigo. Fala, sou eu o culpado. Então eles falam, não, é ele o culpado mesmo. Pensando bem é ele. Vamos descer o cacete. Não é essa a história do cristianismo, no final da vida de Cristo? Pois é a única razão pela qual o cristianismo faz sentido. Porque qual seria o sentido de Jesus vir aqui, Deus vir aqui e ficar apanhando à toa? O sentido da vida de Jesus Cristo é transformar-se voluntariamente no cordeiro que será imolado em nosso nome, ou seja, ele trazer dentro de si, incorporar as culpas que são nossas e não são dele. Pois não é o que o Gregor Samsa faz? É exatamente a mesma história. Vocês devem sempre lembrar que Kafka é um judeu que só leu o Velho Testamento. Tá? Ele não vê isso como uma redenção, ele vê isso como uma desgraça da vida. Entendeu? Ele não vê porque o judeu não acredita na redenção de Jesus. E o Kafka também não acreditava. Os judeus não reconhecem essa redenção. Para um judeu, a vida já está perdida. Se Deus for seu amigo, se Deus tiver simpatia por você, feito, mas em princípio não, estamos todos mortos. Essa é a razão pela qual o Joseph K. não acreditava em qualquer espécie de solução jurídica para o problema dele, e é a razão pela qual o Gregor sabe que está indo aqui na direção da morte. Então, essa é a metodologia pela qual a humanidade funciona. Toda vez que faz uma injustiça com você, e você será civilizado muitas vezes, não foi será, essa injustiça que fazem com vocês é necessária para recuperar a capacidade de estabilidade emocional do grupo em torno de você. Por um tempo alivia, mas é completamente falsa a sensação. Esse era um cara bacana, e nós, puxa, como é esse sujeito tinha razão? Vamos botar uma estátua na praça.
E aí você vai mais ou menos recuperando, né, purgando a injustiça com uma recuperação, digamos assim. Por isso que ele teve que se transformar num monstro. Depois ele é reconhecido como não sendo monstro, entendeu? Depois vão dizer, puxa, mas como o Gregor era um sujeito bacana. Pensando bem, esse sujeito, quando termina aquela carta, todo mundo recupera a visibilidade do que era antes. Mas como mais para frente novamente vai entrar em crise, você vai pegar um outro coitado para bode expiatório. Isso aí dá para a consolação da filosofia, que é o nosso próximo livro. Aliás, para não esquecer, nós escrevemos errado no folheto, não é As Consolações da Filosofia, porque esse livro também existe, é de um outro autor. E o livro que nós estamos falando é A Consolação da Filosofia. O folheto está certo, no folheto eletrônico está certo, mas nesse folheto escrito aí está errado, tá? Então cuidado, não comprar o livro errado. Não que tenha alguma coisa com o outro, mas é que o livro vai ser outro aqui, né? Vocês estão entendendo o que aconteceu com o Gregor Samsa? Vocês já se sentiram assim na vida, injustiçados? Você se sentiu injustiçado como ele foi? Você entenderá o sentido do bode expiatório que ele se transformou. Pois não, Marcos? Os judeus, o bode expiatório era um bode que uma vez por ano pegava um bode e empurrava um barranco abaixo. Primeiro diziam que o bode era, que tudo que tinha sido feito de errado pelos judeus era o bode que tinha feito. A primeira coisa que você faz é atribuir ao bode todas as malfeitorias que você fez, né? Tudo que você fez de errado foi o bode que fez. Aí, uma vez que está determinado que o bode é mesmo, vocês se dão um pontapé com um barranco abaixo, pelo precipício abaixo, e isso, com os seus pecados, foram purgados pela morte do outro. Essa é a ideia do bode expiatório, tá? Ou em francês chama-se bouc émissaire. Bouc émissaire chama-se assim, porque é o bode que é emitido, que é mandado embora. Entendeu o sentido de expiatório aqui? Expiare é jogar para fora, mas em francês dá outro sentido, que é você mandar embora aquilo. Você está tirando o que há de mal na sociedade, naquela sociedade, está jogando fora, atribuindo a um pobre coitado, um bode, porque não pode ser um leão que se move, entendeu? Tem de ser uma vítima sempre inocente, sempre fraca, sempre sem poder de retaliação. Se for uma pessoa, tem que ser uma pessoa sem família, sem amigos. Não pode pertencer a nenhuma família. Então quem que você pega para a vítima? É o próprio coitado que você acha que não vai chutar de volta. Você não vai pegar o filho do cara mais rico do mundo para você criar uma situação qualquer aí de comprometimento plano. Você tem que dizer que alguém é culpado. Quem que vai ser ele? Sempre um sujeito mais próximo do conceito de inocência inofensiva, que é o bode. O bode é um animal, qualquer um chuta aquele bode pelo barco para baixo, pronto. E que é o que eles faziam. Pois a ideia do Caim e Abel, a interpretação da história de Caim pela mão de Caim, protegido por Deus, com a primeira cidade que é Enoque, a partir de um processo de matança de um inocente, que é o irmão dele. Cuidado, porque se a sociedade humana precisa por alguma razão desse mecanismo, quer dizer que Deus vai esquecer o Abel. O Abel não será esquecido por Deus jamais, na outra vida será recompensado. No entanto, o Gregor Samsa, no caso do Kafka, nós não temos a sensação que isso vai acontecer, porque ele não acredita nisso. Então, é preciso destruir completamente o prestígio daquilo, senão você não tem autorização para matá-lo. Então, o que o Gregor Samsa é uma ideia de cordeiro nessa história. E é assim que se formata a sociedade. Portanto, na próxima vez que acontecer isso com você, é preciso que você compreenda que isso não acontecer se alguém não for isso, se alguém não fizer esse papel, os outros não podem fazer piquenique. Mas, com o tempo, mais para frente, o mundo reconhecerá a injustiça. E é por isso que todo o processo de recuperação em seguida da lembrança do sacrificado é um processo santificador. Então você vai lembrando como foi justo. Não é isso? O maior exemplo da história é Jesus Cristo, que é exatamente isso. Jesus Cristo precisou transformar ele mesmo no bode expiatório para que a humanidade pudesse continuar vivendo. Vocês compreenderam por que há o sacrifício de Jesus Cristo? Senão não há modo da humanidade continuar existindo. Alguém tem que fazer o sacrifício com a sua própria vida, e esse alguém é o Gregor Samsa, na história aí chamada A Metamorfose.
caso do fim, não pega o Eurípides Pinheiro. Eu não sabe, mas o Eurípides Pinheiro foi triturado pela imprensa por causa de um depósito na conta dele de R$1.000 que a revista falou que era R$1 milhão. E errou a quantidade de zeros. Então hoje você vê o Eurípides Pinheiro por aí, dando entrevistas, como sendo grande. Você viu que ele foi também um bode expiatório como o Gregor Samsa? É assim? O Goethe, é isso mesmo, quer dizer, o Goethe dizia o seguinte, que não há nada que o tempo não melhore. Nenhuma situação humana, não há nenhuma situação humana que o tempo não melhore. Então, mesmo os maus que são injustamente classificados, mesmo desses têm alguma recuperação. É claro que ninguém vai conseguir recuperar de verdade, né, o conceito de Hitler tem, por exemplo. Mas seguramente existe a possibilidade da recuperação, sim. E o processo é todo ritualístico. Vocês compreendem que é um ritual religioso isso? E que isso começou, o primeiro dia em que a humanidade começa assim. Quando a humanidade cai, quando a queda e a humanidade cai para fora do mundo sagrado, do paraíso, e vai para o mundo real humano, o primeiro ato que acontece na sociedade humana é um crime. Todo dessa ideia que o René Girard cria a teoria do bode como sendo, bode expiatório, como sendo o posto fundacional da sociedade humana. Quer dizer, como é que você funda uma humanidade? Através da injustiça mesmo, ou seja, do ritual religioso que tritura os inocentes pelo benefício da estabilidade da comunidade em volta. E é o caso de Jesus Cristo, perfeito e acabado. É exatamente isso que é o sentido da vida de Jesus Cristo, aqui, vida e morte de Jesus Cristo. E é o que acontece com Gregor Samsa, não tem a menor dúvida. Agora que eles mataram o culpado, né, não é isso? Agora então eles finalmente podem ser aí renovados, e agora podem ter uma vida novamente. Quando, na verdade, quem estava com toda a culpa era eles e não os santos, coitado, ele estava apenas pagando a conta do pai, dos seus pais, ou seja, estava apenas produzindo, né, a sua obrigação como ser humano de manter aquela, de responder ao pecado original. No caso do processo, o sujeito não admite que tem um pecado original. No caso da metamorfose, o sujeito admite, mas não é por isso que ele se salva. Será que vai acontecer no caso do castelo? Teremos isso daqui a alguns bate-meses, 3 ou 4 bate-meses para entender isso. Hoje conseguimos uma coisa inacreditável, que foi mantermos o horário. E vamos tentar caprichar nas próximas também. Valeu, pessoal? Valeu. 15 dias nos encontramos aqui para falar sobre algo mais forte do que. Até lá, então. Obrigado por vocês.